A todas, a todos e a todos. Tudo bem, pessoal? É isso aí. Estamos aqui. Albrecht Dürer. Sempre gostei de falar esse nome. Finalmente chegou a aula dele. Albrecht Dürer. Muito bom, né? Realmente um grande artista, né? E um artista importante do Quattrocento e do Cinquecento. Ele fez a passagem entre o Quattrocento e o Cinquecento. Ele era tanto, vamos dizer assim, ele era um renascentista, mas que nasceu no finzinho do século XV. E aí virou o século XV para o XVI no Cinquecento, que nós vamos falar em breve. Já falamos do Trecento, do Quattrocento, em breve Cinquecento, numa dessas aulas de terça-feira. Quem não vai à aula de terça-feira perde essas aulas, hein? Olha, história da arte na veia. Mas hoje, em compensação, teremos aqui o Albrecht Dürer. Claro que eu vou mostrar apenas alguns trabalhos, como eu faço sempre, né? Porque é praticamente impossível você ter uma visão de toda a obra. Um artista desse, ele tem muitos trabalhos, mas é muito. Quando eu falo muito, é muito. Ele sempre faz uma caminhada paulatina do início ao fim. Essa é a minha proposta. Teve um momento que eu fazia só alguns trabalhos que eu analisava, mas aí eu passei a entender que era legal a gente ver o conjunto de trabalhos. E é interessante, eu aproveito para dizer uma coisa que eu acho que é característico. Quando você vai chegando, se aproximando do impressionismo, e depois que você passa do impressionismo, vai para o pós-impressionismo, neo-impressionismo, e penetra no século XX, você tem uma dinâmica muito grande na linguagem. As pessoas experimentam, arriscam muito mais. Existe um porquê para esse risco. No século XX em diante, no início, 1900 em diante, você tem a possibilidade de desenvolver o seu trabalho próprio. Ah, mas você está dizendo que o Dürer não era assim, que o Da Vinci não era assim? Não, não é assim também. Eles tinham linguagem, claro, mas eles estavam atrelados à academia, inevitavelmente. Lá vou eu sempre falando da academia, né? Eu sei que tem gente que vai falar, pô, ele só fala da academia, mas é a história da arte, o que eu posso fazer? Né? E ali a academia prende você. Você tem que fazer aquela anatomia. E é óbvio que tem linguagem, que cada um vai desenvolver a anatomia segundo o seu traço, suas concepções. Mas, por exemplo, Renascimento, você vai ver, essencialmente no Renascimento, artistas pintando mitologia greco-romana, cenas bíblicas e fazendo retratos da aristocracia. Então, você tem uma certa limitação. Paisagens também, claro, tem paisagens, né? Mas você tem uma certa limitação naquilo que tem que ser muito bem acabado, uma pintura quase transparente em alguns casos, dependendo do artista. E aí tem umas oscilações, né? E aí você tem aquelas estruturas maiores, né? Como renascimento, simetria, ponto de fuga, etc., centralizada, etc. Aí você vai ver o maneirismo barroco. Aí já não tem mais a simetria, você tem uma diferença de uma coisa para outra, tem uma diagonal que vai daqui para lá, etc., Tintoretto para... Então você vai ver que há variações nas estruturas, vamos dizer assim, macro dos trabalhos. Porém, a liberdade na execução, aquela execução livre, aquela que você, sim, eu estou falando de você tem, que eu tenho, esses caras não tinham. Não dava para fazer um quadro abstrato do Cinquecento. Iam falar, essa pessoa está louca. Entende? Só para simplificar logo, para fim de conversa, né? Nem é para comer, é para fim. Não dá para você pintar uma pintura abstrata no Cinquecento, por exemplo. 1500 e tal, não dava.
É uma coisa inviável, não é verdade? Ah, mas você está falando uma coisa óbvia? É óbvio, mas só que se a gente... é importante a gente entender um pouco dessas obviedades, né? Então, esse cara, o Albrecht Dürer, ele nasce vamos dizer assim, na segunda metade do século XV, 1471, em Nuremberg, né? E ele ficou muito conhecido, sabe por quê? Não só pelas suas pinturas, mas por ser um gravador, uma pessoa que fazia gravuras incríveis. Como eu disse, é impossível colocar a quantidade, mas a quantidade realmente de gravuras e belezas que ele fez. Vou botar uma aguinha para mim aqui, senão não vai dar. Ele acabou seguindo o caminho desses grandes papas, se é que se pode falar nesses termos, né? Mas isso a minha avó falava, é um papa, né? Significa que é o máximo. Ele foi um desses grandes papas do Renascimento. Não. Ele foi pintor da corte. Isso, imperador Maximiliano I. Alemão, foi pintor da corte. Depois ele vai morar nos Países Baixos, ali naquela região que hoje em dia é a Holanda, Bélgica, enfim, né? Teve muitas relações com as pessoas da época, né, que eram grandes filósofos, pensadores, né? Então era um momento ápice, realmente, do Renascimento. E o Dürer estava lá. Vamos, então, dar uma pesquisada para observarmos esse trabalho. Eu fiquei olhando aqui. Vai para o hospício, pelo amor de Deus, eu não estava entendendo mais nada. Se fosse um abstrato naquela época, iam botar no hospício, eu acho que era maluco. O cara pirou, está fazendo umas coisas aqui que ninguém entende. É abstração, né? Até hoje, tem muita gente que pensa assim, vai para o hospício, né? É o crítico ignorante que nos habita. Isso eu já falei recentemente, está na aula no ar ainda, lá no canal Ateliê em Casa, vai sair do ar terça-feira que vem. Então, quem quiser assistir, vai lá e assiste. Senão, tem que entrar no programa Ateliê em Casa, que é um programa para um público seleto. Besteira danada. Eu acho que todo mundo deveria entrar no programa, porque é uma coisa tão boa. Só quem faz é que sabe, né? Mas tudo bem. Isso é o de menos. Vamos lá? Vamos ver o nosso querido Albrecht Dürer. Sempre amei falar esse nome, Albrecht Dürer. E o Dürer já começa dizendo o que vê. Ele começa com é uma gravura, provavelmente, eu não me lembro de ter verificado isso, mas é uma gravura, é uma bacanal. Olha que coisa interessante essa bacanal. É um dos primeiros trabalhos dele, de 1481, uma bacanal. Eu falei exatamente 1481. Ou seja, ele tinha 10 anos quando pintou isso aqui, gente. Olha só. Então, desenhou, né? Isso aqui deve ser desenho, não é gravura. Deixa eu ver. É gravura sim, olha aqui. Se cruzar, é que está desfocado. Eu posso tentar dar um filtro aqui. Não sei se vai melhorar. Vamos ver se vai melhorar. Melhorou quase nada, olha aí. É gravura, pessoal. O cara era gravador desde os 10 anos. Tomara que... Deixa eu verificar isso aqui. Estou até preocupado. Será que eu estou dando uma informação errada? Porque... Bom, o termo já é estranho, né? O tema já é estranho. Bacanal. De 1871. Será que está certo? Vamos ver aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui, só para não... né? Passar é que eu já tinha visto isso, mas não tinha me dado conta que realmente, puxa, ele
tinha que ter 10 anos para pintar. Não é uma coisa, vamos dizer assim, então, né? Eu pausei logo no início aqui, vamos dar uma conferida aqui rapidinho. Eu estou vendo aqui, mas eu não estou vendo a fonte principal. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos ver se a gente acha aqui agora, rapidinho. Pronto, tá aqui. Vamos lá. Somente um segundo, por favor. 1481, confere. Bacanal. Bom, as visões eram diversas, né? E a gente pode ver que isso aqui é um tema de origem clássica, na verdade. Bacanal é uma festa de Baco, gente. Não é uma coisa que a gente vê hoje em dia, essa coisa mais... Não. Era um tema clássico, né? É uma festa, poderia se chamar bacante também, né? Eram as bacantes, né? E eles já tinham um domínio pleno da anatomia, domínio absoluto também da gravura. É uma gravura. Isso aqui, olha só. A gente pode ver aqui as achuras cruzadas. Isso dá muito trabalho. Muito trabalho. Ele fez muitas dessas, né? Trabalho de luz, de sombra, né? Fazer isso aqui, olha aqui em cima. Ó. Me parece... É ponta seca, é água forte, é uma gravura de metal isso aqui, não é gravura escavada na madeira. Ele fazia também muita xilogravura. Mas aqui é a Bacanal. Aqui é um retrato de Albras de o Velho, ou seja, do pai dele. Olha aí. De 1490. Aí ele já tinha 19 anos. Né? Ele é de 71. Ele tinha 19 anos quando fez essa pintura. Que beleza, né? Um belíssimo trabalho. Deixa eu botar um... Olha o trabalho. Atenção, vamos lá. Vamos ver aqui lá do início. Aqui. Olha aqui. A gente vai vendo aqui. A gente vai... A gente olha assim e pensa, mas o que é isso, né? O que será isso que está aparecendo aqui? É o topo da cabeça, olha só. Fio por fio. Não é? Olha o trabalho dele. Fio por fio. Interessantíssimo, né? Ele usava a linha, você vê, mas ele quase escondia a linha, né? O esfumato não era exatamente Ele gostava de coisas nítidas, bem nítidas. Você pode ver que ele buscava até um realismo bastante ousado. Certamente o pai dele posou para ele durante um bom tempo. A gente vê a pinceladinha aqui, bem pequenininha, finíssima, né? Pequenos detalhes. Quando você afasta, você vê tudo. Olha os brilhos das madeixas paternas. Olha aí. Olha esse sombreado aqui da maçã, muito bem feito. Muito academicamente bem feito, não no sentido acadêmico. Ele realmente foi um cara que tinha domínio pleno do que fazia. Olha aí. Belíssimo trabalho, segurando aqui umas cerejas ou algo assim. Olha esse brilho da unha, o detalhe do brilho da unha. É realmente planejamento bem sutil também, com uma tonalidade marrom avermelhada escura, né? É realmente... Aos 19 anos, ele pintou o pai. Olha aí. De longe, você vê bem que aquela barba por fazer do pai fica ótima, né? Olha aqui a olheira do pai, ficou muito interessante, olha só. Olha aqui. Ele faz umas pinceladas quase como se fossem pingos, né? Uma coisa meio líquida, né? Quase como se o pai tivesse chorado ou suado, ou algo assim, não sei.
essas linhas claras que ele coloca aqui, né? Muito interessante. Eu vou dar um zoom aqui, vai ver, olha aqui, essa linha que eu me refiro. Né? E o efeito luminoso do cristalino, né, dos olhos. Né? Belo trabalho, realmente, retrato do pai, obras de Ré, o Velho, que chama The Elder. Vamos lá. Aqui é um estudo de novo, olha que interessante. Um estudo de novo. Esse é de 93, ou seja, ele já tinha 22 anos. Muito interessante também. E isso aqui é um desenho mesmo, a bico de pena. Né? É ele fazendo o seu modelo vivo, vamos dizer assim, né? Fazendo seu estudo, né? Buscando, olha só, com a técnica de múltiplas linhas buscando o contorno. Eu posso falar um dia dessa técnica. Desculpa, tá, gente? Estou com um pigarrozinho. Ele faz o contorno e depois ele vai fazendo as achuras, né? Vê que ele faz umas achuras mais livres, como se fosse realmente um esboço que ele está fazendo. A gente vê que não tem nenhum rigor no sentido da execução, como, por exemplo, você encontra muitas vezes, não que ele não tenha em outros desenhos, a gente vai ver aí, mas aqui, nesse desenho, ele não tem aquele rigor que muitas vezes a gente vê em desenhos de Michelangelo, de Leonardo. Aquele é mais quase gestual. Olha, veja como ele faz o contorno aqui com as linhas, ó, e descarta. Ele fez um primeiro contorno, essas linhas de fora aqui, ó, são essas, é esse músculo aqui, ó, o trapézio, não, toda essa musculatura que ele faz antes aqui fora, errou, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas deixou, né? Até porque é caneta, né? Olha só essa mão aqui, como uma mão bastante angulosa, leva até alguns estudos de mão de Van Gogh, né? Muito belo o trabalho de achura, um sombreado que ele faz, né? Toda a parte de sombra com achuras, né? Cruzadas, né? Bastante livres, inclusive. Belíssimo trabalho do Durer. Belíssimo. E você vendo assim um pouco mais distante, olha só como fica interessante, né? 22 anos ele tinha em 1493. Um ano depois, ele faz esse estudo. Olha que lindo estudo. Olha que maravilha. Que preciosidade isso aqui. Belíssimo trabalho, né? Olha isso. A gente aprende muito com esses mestres. A gente pode ver assim, esses detalhes, né, da iluminação, da luminosidade. Ele busca uma fonte de luz. Você vê a fonte de luz vindo da parte superior esquerda, né? Tanto que está iluminado o topo dessa falange aqui do dedo, né? E a parte lateral aqui dessa outra. Então, a luz está vindo tanto de cima como de lado. Né? É de onde ele projetou. Tanto é que as veias da mão, ele sombreia exatamente segundo essa luminosidade. Né? E olha o detalhe belíssimo dessa manga, né? Manga totalmente solta, rabiscos muito livres, né? É um esboço, é um estudo livre. Eles faziam muitos esboços assim para planejar antes de fazer a tela, vamos dizer assim, final, né? Belíssimo trabalho, belíssimo trabalho. Nada que isso aqui a gente faz tranquilo, a gente estuda isso aqui e faz isso. Olha só, dando uma banana aqui, ó, um dedo fazendo figa, né, que chama, né? A mão que ele está... veja, ele está desenhando uma mão esquerda, logo ele provavelmente era destro. Deve ser a mão dele. Né? Se ele estiver usando a mão dele como referência. Não há como ter essa certeza aqui. Mas algo me faz dizer me faz crer que ele deve estar usando a própria mão como estudo. Então, você para na frente da janela, deixa a luz vir, olha o seu dedo, olha a sua mão, faz umas posições iguais a dele. Não precisa ser diferente, não. Está em um exercício fantástico. Olha isso aqui.
pega um lápis bonito, não precisa ser bico de pena como ele, não. Pega um lápis. Ou então pega uma caneta esferográfica preta, por exemplo, para ficar mais parecido, e esboça, põe numa prancheta, bota no colo, não tem problema, e fica olhando sua própria mão. Isso é um exercício fantástico. Não precisa de muito mais, não. Você está fazendo um estudo fantástico de luz, sombra, desenho, linha. Você está, com isso, fazendo uma grande benfeitoria para a sua arte. Isso, então, é de 1494. Ele é de 71, então ele tinha 23 aninhos. Agora, ele tinha 25 em A Fuga de Lotte, 1496, A Fuga de Lotte. Agora, olha que curioso isso aqui. É uma pintura bem assim, a gente pode falar assim que beira, de alguma maneira, uma espécie de uma ingenuidade, né? Tem domínio da técnica, a gente já viu que ele fez aquele retrato do pai dele antes. Ele tem esse domínio. Mas aqui, ele não está olhando a referência, percebe? Aqui dá para perceber que o Duret fez de cabeça isso aqui. Uma coisa é olhar a mão, olhar um modelo. Outra coisa é você desenvolver de cabeça. Olha aqui, ó. Vamos ver, olha aqui, ó. Dá para perceber? Isso aqui não é ruim, não, tá, gente? Eu não estou dizendo, então é pior. Não, não é pior, não. Apenas é importante a gente notar e perceber esse tipo de situação. Eu não estou lembrando qual é o episódio. Tem uma figura aqui, não, interessantíssima aqui atrás. É um episódio bíblico também. Deixa eu contar para vocês que episódio é esse. A Fuga de Ló. História. Bom, vai ter um resumo aqui. Sodoma e Gomorra, né? Isso? É isso aí, é a história de Sodoma e Gomorra. A família de Ló foge, né? Como foi a transformação da mulher de Ló em estátua. A mulher dele fica curiosa, olha para trás e vira uma estátua de sal. Porque Sodoma e Gomorra era pecado. Uma história bíblica daquelas bastante cheia de culpa, né? Mas rendeu panos para manga, como a gente está vendo aqui, ó. Quem olhou para trás, mas é interessante. Olha isso aqui, como é quase expressionista. Se você for parar para pensa, é quase expressionista, né? Deus jogando fogo, destruindo Sodoma e Gomorra, as cidades que viviam em pecado mortal. E quem olhasse para trás virava estátua de sal. Olha só isso. Mas é uma pintura um tanto quanto, vamos dizer assim, idealizada, de um universo quase paralelo, não é um universo realista. Ele sabia fazer uma pedra realista. Ele teve uma certa liberdade, essas fumaças, esses prédios. Interessante, parecem prédios altos, né? É uma torre aqui, provavelmente. Né? E aqui está a família de Ló se mandando com o que tinha na mão. Sem olhar para trás, senão vira estátua de sal. Essa é a história. Olha só aqui, gente. Como ele pinta isso aqui. Não tem um quê de ingênuo aqui, vamos dizer assim, Eu estou vendo isso aqui, eu não tinha visto isso aqui em detalhes, né? Eu selecionei porque eu achei interessante de longe a linguagem. Veja, ele tem uma liberdade total. Ele não está fazendo isso aqui com um rigor. Não, ele fez isso meio de cabeça, olha aqui. Ele sabe desenhar, é claro, sabe pintar, sabe fazer muito bem, já mostrou e provou. Eu falo sabe no sentido do acadêmico. Mas aqui ele tem uma liberdade. Olha aqui, é totalmente belíssimo esse trabalho. Inclusive, eu particularmente prefiro até quando é assim, com essa liberdade. Né? Aqui ele tinha 25 anos, a Fuga de Ló é de 96. Muito interessante mesmo.
Em 1498, olha que beleza isso aqui, ó. Madonna com a criança e o macaco. Tem um macaco aqui nesse aqui, olha só. E é uma gravura. Isso aqui é uma gravura. Olha só que lindo. Que trabalho, a auréola dela. Sintética, é uma linha, é uma simples linha que, fechada, delineia a auréola dela. Olha o trabalho dele de estrutura arquitetônica, olha só. Né? De uma certa maneira, acompanha um pouco aquela, entre aspas, tá? Aquela ingenuidade da fuga de Ló, de uma certa maneira, mas a gente vê que são soluções em gravura. Estou na dúvida se é uma gravura em metal ou se é uma gravura estilo. Ele fazia estilogravuras. Olha só o menino Jesus, os passarinhos vão brincar com ele, né? Olha essa. Vou mostrar para vocês aqui. Ó. Tá vendo essa figura aqui? É uma igrejinha, né? Com certeza. Sabe onde é que tem uma igrejinha parecida com essa? Vou mostrar para vocês. Eu olhei aqui e vi. Vocês vão ver, peraí. Vocês vão ver qual é o artista que faz essa igrejinha. Vocês vão ver. Calma. Tá com pressa, né? Tenha calma. Não tem que ter pressa, não, gente. Já até peguei aqui, ó. Não tô falando que é a mesma, não, hein? Ninguém vai ficar depois. Ah, o Fábio falou que ele fez a mesma igreja. Não. Ou que um fez a mesma igreja do outro. Não. Mas olha só quem fez essa igreja aqui também. Uma igreja. Não é essa. Mas uma igreja da mesma. Olha aqui. Olha aqui. Olha só. Aqui, essa pontinha do Van Gogh. Noite Estrelada. Aqui, ó. Parece até a mesma, né? Mas não é, não. São estilos parecidos. Apenas isso. Mas você pode ver que existem correlações formais, né? Mesmo você andando lá para trás, vendo o de Ré. Isso aqui a gente está falando é uma gravura de 1498, 1500 praticamente. 300 e lá vai pedrada anos depois, Van Gogh vai lá e pinta uma igreja parecida. E a solução é parecida. E aqui embaixo, vamos ver ele, o senhor macaco, olha só. Ele pinta um macaquinho. O macaquinho está preso, isso não se faz com macaquinho. Macaquinho preso com Jesus ali na... Você vê a ideia dele, né? Prende macaco, é porque ele devia estar querendo naturalmente pintar. Para pintar os macacos, devia prender o macaco. Aí ele podia ter libertado o macaco na pintura, né? Podia prender, para pintar, ele tinha que prender o macaco, não tinha jeito, senão o macaco ia fugir. Mas depois ele podia ter dado uma liberada aí no macaco aqui, pelo menos, né, na pintura. É um trabalho com muito detalhamento. Né? Nossa! Olha como é interessante aqui, ó. Como ele faz as achuras, no sentido curvilíneo, faz outras achuras aqui também. E aqui ele faz um cruzamento com tracinhos, tracejados, olha só. Essa achura ela vem aqui, ela continua no tracinho. Essa achura vem aqui, tracejada. Então ele cria uma espécie de um degradê de achuras. E aqui, idem, olha só isso aqui também. Essa solução com vírgulas pequenas, também muito típica de Van Gogh, ele usava muito isso aí também. Só que o tratamento de Ré é mais naturalista, é mais próximo do realismo, né? E Van Gogh, ainda que tenha feito muitos estudos também, bastante realistas e até naturalistas, não tinha essa intenção que Durer naturalmente tinha. E também nem sempre fez temáticas religiosas. Van Gogh fez muito pouca coisa religiosa. Assim. Madonna com a criança, com o menino Jesus e com o macaco. 1498, 27 anos tinha obras de Ré. E aí, quando ele fez 27 anos também, nesse mesmo ano, ele fez esse autorretrato, que é famoso. Já conheceu, né? Tenho certeza que vocês já conhecem esse autorretrato. Famosérrimo. Veja. Ele se coloca galante e poderoso. Como era na época, né? Você fazer um retrato, você tinha que se produzir, né? Olha só. E ele trabalha linha a linha, meus amigos, minhas amigas.
muito detalhamento, muita precisão, muita paciência, que demora, tá, gente? Demora bastante. A gente pode aprender muito com ele, né? Você vê, ele faz uma massa de bigode aqui primeiro e depois ele vai fazendo, puxando os fios por cima. Então, o de baixo, você não vê exatamente a quantidade de fios que tem. Você só vê os de cima e por baixo uma cobertura na tonalidade castanho amarelado. Não, mesma coisa aqui, ó. Se você der um zoom aqui, você vai ver, ó, olha aqui, tá vendo aqui? Ele pinta, ele tonaliza, depois ele vem puxando os fios, fio a fio. E veja, esse fio aqui, por exemplo, vou até marcar isso aí. É interessante marcar isso e mostrar. Vamos ver se vai dar certinho. Se eu estou com o pincel certo, isso aqui é coisa. Só um instante, deixa eu ver se está tudo certo. Tudo certo, tá bom. Ó, ele vem, ele pega o fio. Por exemplo, olha a curvatura desse fio. Eu não sei se eu vou marcar bem, porque eu não estou vendo direito. Deixa eu ver se eu... Melhor aqui, ó. Ele vem aqui, ó, e faz esses fios aqui. Tudo isso aqui, claro que ele faz com uma velocidade muito maior do que a minha. Eu estou tentando passar por cima dele, né? Exatinho. Aqui, ó. Ele vai fazendo fio, literalmente, fio a fio. Aqui, ó. Eu estou passando por cima dos fios dele, só para a gente ter uma ideia. Olha os fiozinhos que eu fiz aqui, o mequetrefe que eu fiz aqui, olha só. Tá vendo? Aí, fio a fio. E ele vai colocando as nuances também, né? Porque ele vai... Aí faz os detalhes em ouro, né? Em amarelo, né? Para fazer aquele alourado, aquele efeito luminoso. Em cada mecha do cabelo tem isso aqui, né? Essa é a técnica acadêmica, né, para se fazer cabelo, né? Você faz o cabelo como um todo, depois você vem puxando fio a fio, né? De ré, o mestre mostrando aqui, ó. E é claro, onde tem brilho, as mechas se fazem. E ele também faz, entre uma mecha de brilho e outra, uma sombra. Você não vai ver, deixar de ver sombra nas mechas, não. A mecha não é só brilho. Não, ela tem sombra entre cada fio. É um trabalho, olha aqui, a gente pode ver aqui, ó. Isso vale para barba, bigode, cabelo. Olha o trabalho na roupa, olha só. Belíssimo trabalho, essa bata dele, né, com detalhes dourados, né? Uma textura minuciosa. Olha só essa prega, essa, não é nem uma prega, essa ondulação do tecido, como é que ele faz? De longe você vê, ó. Olha aqui, ó. Planejamento. Aqui a gente vê bem, ó. Ele puxa a linha, faz a curva mais fechada aqui em cima para dar esse volume, e aí abre. E assim ele vai seguindo a estrutura inicial marcada. De longe você olha e vê, ó. Puxa. A mão. Detalhes da mão. Com uma luva, tá vendo? A mão tá com uma luva aqui. Elegante, elegante. Albrecht Dürer. E o fundo, olha só o fundo. Ele bota o seu fundinho, não é só Leonardo que faz a Mona Lisa e bota... Não, aqui ele bota um fundo também, ó. Paisagens, né? Tem parece um rio aqui, né, correndo, umas pedras, provavelmente, que tem uma espuma no rio. Ao longe, lá muito longe, uma cadeia montanhosa, não sei qual é o local que ele pintou isso aí.
né? Uma leve sugestão de sombra e perspectivação, mas isso aqui nem é o mais importante, não aqui. Não aqui. O importante é realmente o trabalho e a paleta de cores, né? A maneira como ele lida com as cores, extremamente equilibrado, extremamente comedido, né? Uma paleta de cores bem comedida. Deixa eu dar uma... Então, ele tinha 27 anos. Aqui agora, ele tinha 31. Olha a jovem lebre, a fofinha da lebre aqui, a mesma coisa. Exercícios, olha aqui. Certamente ele observou como era uma lebre, fez um esboço, depois, a partir desse esboço, ele foi trabalhando, né? Deve ter feito muitos esboços, sacou que as lebres tinham essa pelugem, né? Esses pelos, né? Esses fios, né? Esses detalhes, né? Olha a garrinha dela, né? Era um observador da natureza, né? Na verdade, os pintores desse tempo, os pintores renascentistas, o recurso deles era o olho, né? Eles não tinham fotografia. Mas veja a perspicácia, porque é um tipo de pelo diferente do pelo humano, por exemplo, né? Ele é rentinho, ele é eriçadinho, e o efeito que dá, ó, é exatamente o de pelo de a orelha da lebre, né? do coelho, né? Muito interessante, realmente. O domínio, a paleta é uma coisa estupenda, né? A utilização da paleta é uma coisa estupenda, né? Isso é uma coisa que essa técnica acadêmica é interessante, que eles fazem variações, eles não botam cor pura, nem cor secundária somente, eles botam cor terciária, o tempo todo são tonalidades de beges, marrons, terras, né? Misturadas ao preto, ao branco, e há pequenas variações aqui de vermelhos, né? Muito sutis, amarelos, muito sutis. Olha aqui essa sombra, só para indicar vamos dizer assim, uma materialidade, né? Uma presença maior do que o próprio coelho já tem, né? Porque ele está no volume, ele está no sombreamento, né? Ele está totalmente integrado e, posso dizer, realista, né? Sem dúvida alguma. Jovem leve de 1502, ele que tinha 71, agora ele era de 71, 81, 91, 502, tinha 31 anos, né? 31 anos. 31, 40 anos ele fez quando ele fez essa estilogravura. Juízo final, olha o juízo final. É uma série de estilos, né? Ele tem muitas sobre a vida de Cristo, né? Aos 41 anos ele já estava mais, vamos dizer assim, focado nessa. Olha o trabalho. Olhem o trabalho, o desenho disso aí. Estilo, tá? Para quem não sabe, a estilogravura é uma técnica milenar, poderia dizer assim, porque ela foi usada em muitos, com certeza, por muitas culturas, e onde você escava o que você não quer que seja impresso. Então, por exemplo, essa mão aqui, foi escavado o contorno. Na mão foi escavado o contorno. Não foi escavado, desculpa. Vou repetir, atenção, repetindo. Opa. Na mão foi escavado o miolo, o contorno não foi escavado. É muito detalhe, né? Fazer isso assim é muito detalhe, olha só. Tudo que está branquinho, clarinho aí, foi escavado, né? E aí você entinta e aplica o papel. Olha só que trabalho. É natural que ele marcasse antes, né? Fizesse uma marcação na madeira, na matriz, e a partir dessa marcação, olha isso. A partir dessa marcação, realizar
a escavação na estrutura da madeira. Olha só. Nossa Senhora. Impressionante. Juízo final. Esse é o juízo final. Um gigante aqui do monstro engolindo todo mundo, os demônios puxando, tudo sendo engolido para o inferno, né? Aquela coisa. E aqui, Jesus, o Filho de Deus, né? Os anjos com as trombetas ressoando. Eu não sei se aqui seriam... Quem seriam esses dois, né? São duas pessoas implorando, rezando, enfim, não sei. Ele tinha uma marquinha, olha aqui, ó. AD. Essa era a marquinha dele. Albrecht Dürer, os iniciais, né, na verdade. Né? Eu chamo de marca pelo vício de design, mas na verdade é uma assinatura, né? Então, o juízo final de 1511. Então, ele tinha 40 anos. Agora, ele, com 50 anos, fez isso aqui, ó. Man aged 93. Olha que coisa linda. Um homem de 93 anos. Dá um zoom no... Que belíssimo trabalho, né? É uma beleza. Essa técnica eu não conseguia descobrir. Mas o desenho... deixa eu ver se eu acho. Manage 93. Ver se eu consigo achar esse Man Age. É muito no fim, né? Vamos ver se eu acho aqui. Vou tentar achar aqui para dizer para vocês que técnica é essa, né? Vamos ver aqui, ó. Homem de 93 anos. Pincel e tinta. Brush, ink, paper. É isso aí. Beleza, né? Que beleza. Que trabalho, né? Um dos trabalhos mais lindos esse daqui. Para mim, esse aqui é um dos mais lindos, porque tem a liberdade, olha só, tem uma liberdade que é até incomum, vamos dizer assim, né? Que ele só faria normalmente no esboço, né? Mas ele usa aqui a tinta preta, né? a branca, né? Ele faz esses efeitos, que isso aqui também é bico de pena, isso aqui é só com bico de pena. Se bem que enfim, a técnica deles é permitir que eles fizessem isso com o pincel, com o que eles quisessem, né? Mas é claro que o que importa aqui realmente é o desenho e o domínio da luminosidade, do sombreamento, né? Olha que beleza. E veja, interessante, não é um aristocrata, né? Não é um papa, né? Já é um caminho para uma representação estética com certa liberdade, coisa não tão comum, né? Que talvez o barroco, o Rembrandt, por exemplo, tinha já essa possibilidade, né? No barroco, com Rembrandt, por exemplo. Não estou dando um exemplo porque me veio à cabeça esse. Então, aqui ele tinha 50 e aqui ele tinha 52. Esse é homo, que se chama, né? É uma passagem bíblica também, né? Mas veja como o trabalho dele é interessante, né? Vamos ver aqui, ó. Esse homo. Olha que trabalho. Veja que trabalho. Jesus, né? É um episódio bíblico, né? Onde, se não me engano, é isso, né? Eu tentei achar, não achei fácil, não.
onde se reconhece Jesus, né? Episódio bíblico, vamos ver assim. Eu queria tentar. Eis o homem. Pôncio Pilatos apresentando Jesus Cristo à multidão. É isso aí, mas só que aqui há um jogo aqui, né? Porque esse homo é Jesus já após a crucificação. Porque ele está com uma espécie de um cetro, né? E está com as mãos feridas, né? Já foi feita aquele, já levou a lança nas costelas, já foi feita a crucifixão e ele está sofrendo, né? Está chorando, está com a coroa de espinhos, enfim. É um quadro muito triste, muito dramático, e esse drama, inclusive, né, é quase um prenúncio. Você vê que ele está chegando, isso aí é de 1523, o Renascimento está na sua terceira fase, né, e é um indicativo já de um momento bastante, assim, o domínio da técnica chegou a um ponto. Se podia já pintar tudo, já se pintou quase tudo. Daqui a pouco ia surgir o maneirismo. Né? Daqui a pouco ainda, tem alguns anos. Mas isso aí não é uma coisa rígida, não existe assim, ano tal começou o maneirismo, ano tal terminou o Renascimento. Não tem isso. Esse é homo. E aqui, um trabalho de 1528, ele já estava chegando ao fim da vida. De 1528 é o ano que ele falece, com 56 anos, com a minha idade. Veja só. Vou fazer 56 daqui a pouco. São estudos que ele fez. Estudos da fisiologia. Está em alemão, não dá para entender nada, mas ele fez alguns estudos femininos, de corpos femininos. Né? Corpos de costas, de lado. Ele tira a mão daqui para o braço, né? Você vê as proporções, tudo calculado, medido, olha aqui. Tudo na medida, uma construção minuciosa, olha isso. Vista lateral, vista frontal, etc, etc. Então, isso só mostra para a gente como não era à toa. Esses caras, eles mediam, eles calculavam. Isso aqui é um exemplo, né? Vejam bem. A pessoa não faz esse tipo de desenho à toa, não. Ele está medindo, ele está calculando, fazendo as proporções, estudando como funciona um corpo, visto de frente, de costas, de lado. Retira o membro no desenho, não sei se ele chegou a fazer o que Da Vinci, Michelangelo e Rafael fizeram de dissecação de cadáveres, não que eu me conste, mas, enfim. Foi Álvares de Ré, um dos grandes representantes do Renascimento, no caso do norte, né? O Renascimento considerado nórdico, né? Ainda que ele seja essencialmente um alemão, né? E a Alemanha não se enquadra, né, como nórdico, país nórdico, mas é o norte. Na verdade, é o Renascimento do norte da Europa, né? Porque ao sul, principalmente, foi a Itália, né? A Itália foi o grande berço do Renascimento. Não à toa, porque, afinal de contas, foi ao sul também, na faixa mediterrânea, que as civilizações grega e romana se fizeram, né? Ainda que os romanos tivessem essa característica específica de dominação. Né? Esse, então, foi Albrecht Dürer. Uma pequena amostra, ele tem muito trabalho. Se quem quiser pesquisar, acho que pode pesquisar, que vai valer a pena. Por que botar uma carinha de choro? Eu fico tão triste quando botam uma carinha de choro ali. Água Forte é uma técnica de gravura. Eu não sou um gravurista, mas é uma técnica de gravura. Onde a gravura em metal,
onde você tem um suporte, uma base metálica, você cobre com uma espécie de um asfalto, um cimento asfáltico, uma espécie, e você faz o desenho com uma ponta seca que retira esse asfalto na parte do desenho. Aí você joga um ácido ali, né? O ácido corrói, faz um buraquinho. A gravura, sempre, a ideia é essa, você vai fazer um buraquinho e o buraquinho vai ou segurar a tinta ou não ter tinta. Na xilogravura é o contrário. A xilo você cavuca com uma goiva, um elemento cortante, que vai ser uma faquinha fininha, dependendo do traço que você quer, né? Na xilo. E onde você cavuca, você não tem tinta. Onde você deixou na superfície, sem cavucar, você vai entintar. Aí depois você põe o papel em encosta, tem um processo todo de realização disso. Tem gente que passa a mão assim, ó. Tem gente que passa um rodo. Tem várias maneiras de fazer isso. E quando você tira o papel, carimbou o negativo. Então você ainda tem essa questão. Você tem que pensar como é que funciona o negativo. É um trabalho bastante minucioso. É isso aí, eu agradeço muito a presença. A Caravaggio tem lá, logo depois, né? Teve a influência desses caras todos, na verdade, né? Amo essa lebre. A Selma é fã do Duret. É isso aí. Hoje dispomos de ferramentas à vontade para pintar fios e cabelos. Imaginem na época que tipo de pincel usavam. Só a genialidade explica. Eles também faziam isso. Tinham tecnologia avançada. Belo trabalho, né? Eu não sei a obra, Nirce, o tamanho do Jesus. Jesus, cabeludo loiro. Na verdade, é um autorretrato, aquilo ali. Um autorretrato do próprio Duret. Deixa eu dizer para você o tamanho. Autorretrato. Albrecht. Duret. Vamos ver o tamanho, então. Não é um Jesus, não, tá? Um Jesus louro. Jesus fica por sua conta. Dizem que Jesus não era louro? Que história é essa? Quem viu disse que não era. 52 por... Aliás, eu já vi esse retrato no Museu do Prado. Este autorretrato. É isso, é importante a gente conhecer de tudo. Pintura moderna, pintura contemporânea, trabalhos contemporâneos, trabalhos tradicionalérrimos, trabalhos da Idade Média. Esse é o objetivo. Show de bola, Vera. Obrigado também pela sua presença. Elisângela, muito obrigado também. Roberta Alves, muito bom. Yara, Cida Diniz, Selme. Show de bola, Vera. Já falei. Séries, que bom vê-la. Regina. Que pincel e tons de amarelo. Esse pessoal fazia as tintas, né? Então, eles tinham a produção deles ali, né? Fazia tudo. Tinha uma equipe para fazer isso. Né? Muito bem. Metal, é isso aí. Gravura em metal. Vamos lá. Maurício. Obrigado, Regina. Respondeu alguma pergunta? Os horários das lives, eu posso falar. Imagina, Maurício. Sem problema. Não sei se você está ainda aí, mas eu vou falar. Segunda-feira, 8 horas. Aqui, leitura de livros de arte. Terça-feira, 8 horas. Ali, no outro canal, o canal Ateliê em Casa. Quarta-feira, não tem. Porque quarta-feira eu dou aula de desenho de observação para a turma do programa Ateliê em Casa. Quinta-feira, hoje aqui, TV Ateliê em Casa, canal TV Ateliê em Casa, 8 horas.
E amanhã, às 18 horas, 6 horas, a gente vai tomar um cafezinho. Olha aí, a gente pega aqui, toma um cafezinho e eu vou responder pergunta. Quem quiser me perguntar, vai preparando as perguntas aí, escreve no caderno. Se teve alguma dúvida, me pergunta amanhã. E o que eu puder responder, eu respondo. Senão eu dou uma pesquisada até na hora, às vezes, se for o caso. Não tem problema, não. Ninguém sabe tudo, não. A gente tem que estar aqui para aprender. Claro que, pelo fato de eu pintar 35 anos e dar aula e pintar 35 anos, é claro que algumas coisas eu já sei responder. Algumas outras pode ser que eu não saiba. Eu adoro quando eu não sei, porque aí eu vou pesquisar. Isso é ótimo, né? Pesquisar, aprender é a coisa melhor do mundo. Não tem nada melhor. Tá bom, Maurício? Que bom que você está aí. Show de bola. Então, espero você amanhã aqui na TV Tele em Casa. 18 horas. Só aprendendo. Muito bom, Vera. Valeu, Regina. Ó, não percam a aula que está no ar lá quem não for, naturalmente, do programa Tele em Casa, a aula que está no ar lá sobre o crítico ignorante que nos habita. Sugiro que vocês vão lá no canal Ateliê em Casa, que é só pesquisar Ateliê em Casa. Você vai ter 2 canais. Esse aqui que você está vendo aqui, que é a TV Ateliê em Casa, é a minha TV. Eu tenho uma TV de artes, olha que coisa chique. E o outro canal, que é o canal Ateliê em Casa, que é só com a programação que vai para o programa Ateliê em Casa. Fica uma semana no ar e sai do ar. Quando sai assim, ó, saiu. Aí não volta mais. Só quem for do programa, né? É isso aí. Muito bonito, né, Lúcia? Muito bonito. Boa noite a todos. Obrigado aí pela maravilhosa audiência. Nos vemos amanhã, tomando um cafezinho. Tchau, tchau.